E aí, galera, aqui é Jack Leão, professor de física, e vamos hoje falar um pouco sobre potência e energia elétrica. É, Inicialmente, tenho que avisar que esse assunto já é estudado lá no primeiro ano e também revisado no segundo e novamente é visto no terceiro ano. Só que ele é interessante porque o Enem cobra muito o assunto de energia elétrica para que você entenda como calcular o custo de uma conta de luz, por exemplo. A gente vai ver alguns exemplos nessa aula. Então vamos lá, começando aqui sobre a parte de potência e energia elétrica. Tá, o que é que a gente precisa primeiro lembrar aqui? A gente vai lembrar aqui do que é corrente elétrica, que a gente já falou na última aula, e corrente elétrica é a movimentação ordenada dos elétrons. Beleza? A unidade do sistema internacional é chamada de ampere. Tá, mas lembre que para ter o movimento ordenado dos elétrons, a gente precisa ter uma coisinha chamada de diferença de potencial. Uma carga positiva, ela gera um potencial positivo, um potencial elétrico. Uma carga negativa gera um potencial negativo. Mas cada um com um potencial, e se eu colocar um condutor conectando essas duas cargas, eu faço com que elas tenham uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é quem vai conseguir colocar os elétrons em alinhamento. E esse alinhamento faz com que eles tenham o movimento necessário que a gente chama de corrente elétrica. Então a diferença de potencial também pode ser conhecida como tensão ou voltagem. A gente tem o costume da nossa casa de medir a tensão, por exemplo, em 110 as tomadas, né? A gente sempre fala de 110, mas vou mostrar para vocês uma curiosidade aqui. Ou 110 ou 220 volts nas pilhas de 1 volt e meio, nessas pequenas baterias aqui de 9 volts, ok? Então, vamos lá dando continuidade. O que é potência elétrica, gente? Lá no primeiro ano, a gente estudou a potência elétrica como a quantidade de trabalho que é gasto em unidade de tempo. Ou seja, o trabalho pelo tempo é o que a gente chama de potência elétrica. Então, lembrando que trabalho, na verdade, é a quantidade de energia que a gente utiliza, então esse trabalho aí dividido pelo tempo nada mais vai ser do que a energia dividido pelo próprio tempo. Então, a gente vai utilizar a potência elétrica como sendo a energia elétrica dividida pelo tempo necessário, ok? Vou mostrar aqui para vocês, certo? Aqui, ó, o trabalho, a potência elétrica vai ser o trabalho dividido pelo tempo gasto pelo trabalho, sendo que o trabalho, olha só, ele é uma variação de energia. Então, se eu trocar o trabalho pela variação de energia, eu vou ter que a potência é a variação de energia pelo tempo, ok? Então vamos lá. A gente pode deduzir uma equação de potência elétrica. Tá, como é que vai funcionar isso? Simples. Se você pegar o cálculo do trabalho de uma carga elétrica, de uma força elétrica, a gente vai ver que esse trabalho de para movimentar uma carga, ela é a carga elétrica vezes a diferença de potencial elétrico. Tá bom. Então, se eu substituir isso na equação de potência, lembrando, né, que potência é o trabalho pelo tempo, se eu substituir isso, eu vou ter que trabalhar a carga vezes a diferença potencial dividido pelo tempo. E olha só, a corrente elétrica é calculada através da carga dividido pelo tempo. Então, se eu pegar essa carga e dividir pelo tempo, eu posso chamar isso de corrente elétrica. Se eu substituir essa carga dividida pelo tempo por I, que é a nossa corrente elétrica, eu vou ter que a potência é igual a corrente elétrica vezes a diferença de potencial, a tensão, a voltagem. A gente chama essa equação aqui de π. Eu botei pote e U, mas só para que vocês consigam visualizar aqui, por exemplo, que esse P é de potência, não é de peso, certo? Mas ele tem aí o mesmo fator. Então, olha só, para a unidade de potência elétrica. Bom, como é que eu vou determinar qual a unidade de potência elétrica? A gente acabou de determinar a equação que é a corrente vezes a diferença de potencial. A corrente ela é medida em ampere e a tensão ela é medida em volts. Então, esse ampere vezes volt vai dar o que a gente chama de watt. Esse watt ele é bastante utilizado, só que a gente costuma usar ainda mais os múltiplos dessa unidade, que pode ser o kilowatt, que 1 kilowatt significa 1000 watts, o 1 megawatts, que significa milhão, certo? De watts, e o gigawatts, que significa bilhão de watts. A gente costuma utilizar bastante isso para, por exemplo,
quando a energia de uma casa, por exemplo, ela é medida em quilowatt-hora, ou seja, a potência tem que ser dada em kilowatt, certo? Lembre que esse quilo, mega e giga são nomenclaturas de unidades. É bom fazer uma revisão sobre isso, tá bom? A gente vai usar bastante. Quando chega em megawatts e gigawatts, a gente já está falando, na verdade, de grandes geradores de energia. A gente está falando de hidrelétricas, usinas eólicas, usinas termoelétricas. Beleza? A gente vai ler uma aula só sobre isso. Então, ó, por que o Watt? Primeiramente, isso aqui foi uma homenagem a um britânico chamado James Watt, certo? Ele era engenheiro, químico, físico, matemático, inventor e empresário. Um dos grandes feitos foi justamente ele contribuir para a geração do motor a vapor. Então ele acabou ganhando, sendo homenageado e recebendo aí essa unidade de potência, certo? Isso é importante porque é um dos grandes impulsionadores da Revolução Industrial. Vamos lá. Agora, existem outras unidades, tá? Por exemplo, o HP, Horsepower, né? Que é uma unidade bastante utilizada até pelos games. E um HP é igual a 746 watts. Tá. Como eu falei, isso é bem utilizado nos games. Vou mostrar aqui a vocês, ó, a telinha aqui. Esse HP de 800 é o horsepower, é o quanto de life o pessoal normalmente diz que ele tem. Beleza? Então, ó, um jogo agora comum da galera, o Free Fire, que ele também é medido em HP. Ó. Vocês podem olhar aqui na parte inferior da tela que ele tem, ó, o HP, ó, nesse caso aqui, 128 de 200. É justamente a potência que o personagem tem e vem justamente desse termo horsepower. Beleza? Então, ó, outra unidade também muito comum é o cavalo vapor, que ele é aproximadamente de 735,5 watts. A gente vê muito mais ele sendo utilizado para unidade de carro, por exemplo, veículos, motos, qualquer aparelho que tracione com grande potência, qualquer aparelho grande, né, que precisa executar uma determinada força, ele provavelmente vai ser dado em cavalo vapor, ele vai ser vendido em cavalo vapor. Então aqui é um exemplo que eu trouxe, olha só, a Honda CBR 1000RR, tracinho R, ela é lançada com 217 cavalos de potência. Isso é uma notícia recente que saiu aí no G1, beleza? Então vale a pena visualizar essas coisinhas. Bom, para a gente não ficar no blá blá blá, esse assunto é bem simples, vamos fazer um exercíciozinho aqui bem rápido, certo? Então, no livro virtual, no exercício proposto 426. Vamos lá. Uma moto tem uma bateria de 6 volts. Anota aí as informações, olha só. A primeira informação é que a bateria tem a tensão de 6 volts. E seu motor necessita de 200 ampere para funcionar. Então, a ampere é a unidade de corrente elétrica, então 200 ampere aqui. Qual a potência de entrada? Então, olha só, potência é justamente o que eu preciso descobrir. Então, eu tenho informação de tensão, tenho informação de corrente, eu preciso descobrir a potência. A gente sabe que a potência é π, certo? Só substituir, vai dar 200 vezes 6, e 6 vezes 200 vai dar 1.200 watts. Bom, como eu disse, a gente costuma muito trabalhar com a questão do kilowatts e é interessante você fazer essa conversão várias e várias vezes. Então, é 1,2 kilowatts, que significa 1.200 watts. Ok? Vamos fazer mais um. Mais um. Então, no mesmo livro, no livro virtual, no exercício proposto 428, qual a corrente elétrica? Olha só que ele agora não está pedindo a potência, ele está pedindo a corrente elétrica. Através do filamento incandescente de uma lâmpada de 110 watts, 220 volts. Isso aqui não é o menos, tá, gente? Isso aqui é um separador. É muito comum alguns produtos serem indicados desta forma, certo? 110 watts, 220 volts. Ou seja, a tensão é de 220 volts e a potência é 110 watts. Anota essas informações. E o que é que o exercício está pedindo? Ele está pedindo a corrente elétrica. Bom, então eu já tenho que a potência é π, eu vou substituir potência 110 igual a I, que é o que eu não sei, vezes 220.
Logo, 220 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E aí, olha só, é importante fazer essa divisão, certo, gente? Para aprender. E a gente sabe que 110 é a metade de 220, então a metade é logo 0,5. 110 dividido por 220 vai ser 0,5 ampere. Essa lâmpada ela utiliza meio ampere para poder passar pelo filamento para poder gerar a luz, ok? Mas a gente está falando muito de potência elétrica. Um dos tópicos mais importantes é a energia elétrica. E a gente vai definir a energia elétrica através da equação de potência elétrica. Lembre que potência elétrica é igual a energia dividida pelo tempo. Lembra que aqui essa energia vem do trabalho? Então, se eu fizer um extremos por meios aqui, né, fazer a multiplicação cruzada, a energia vai ser multiplicada por 1, vai ficar E. E a potência vai ser multiplicada pelo tempo. Então eu tenho que a equação de energia vai ser a potência vezes o tempo. E é assim que a gente vai calcular ela muitas vezes. Então olha só, as unidades de energia elétrica. No sistema internacional, a gente utiliza e aprendeu nos primeiros anos que a energia ela é medida em joules. Tudo bem. Por que Joule? Joule, na verdade, é uma homenagem a James Prescott Joule. Ele é um britânico físico, certo? Por conta dos seus trabalhos na relação entre calor e trabalho, ele foi homenageado com essa unidade. Nós podemos ver rapidamente a primeira lei da termodinâmica, que foi um assunto estudado no segundo ano, Q igual a tal, que é o trabalho, mais variação de energia interna, ou seja, toda energia recebida ela é convertida em trabalho e calor, certo? E a lei de Joule que a gente vê na eletricidade foi algo que falei entre os fenômenos de corrente elétrica na última aula, onde todo objeto que passa corrente elétrica, ele acaba aquecendo aquele material, certo? Porém, Joule não é o único utilizado. Na energia elétrica, é mais comum, é mais usual se utilizar o quilowatt-hora. Tá, como é que funciona o quilowatt-hora? 1 kWh, para a gente converter aqui, 1 kW são 1000 watts. Uma hora tem 3.600 segundos. Se eu fizer essa multiplicação, vai dar 3.600.000 watts segundo. Se eu colocar em notação científica, 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules. 3,6 milhões de joules, ou megajoules, se você preferir. Então a gente tem aqui o fator de conversão, ó, de 1 kWh são 3,6 milhões de joules. Então, como é uma energia, uma unidade muito grande, a gente costuma utilizar o quilowatt-hora ao invés do joule, que é, no caso, uma unidade muito pequena. Bom, para vocês verem aqui a aplicação de energia elétrica, eu estou mostrando para vocês a minha conta de energia. Só para a gente aprender aqui umas coisinhas. Olha só. Primeiramente, como é medido a energia, tá, gente? O funcionário da Energisa vai na sua casa e faz uma leitura, na verdade, do que chamam de relógio de luz, do contador de energia. E olha aqui, ó, no dia 11 ele fez uma leitura que deu 6.442. No dia 11, só que de dezembro, ele fez uma outra leitura que deu 6.539. Esse relógio calcula, na verdade, o valor total. Então, para você saber quanto é que você consumiu naquele mês, basta fazer uma subtração do mês atual pelo mês anterior. Nesse caso aqui, eu fiz a conta, deu 97. E é justamente onde está aqui, ó, na parte de consumo. Consumo nos 30 dias, no caso do dia 11 de novembro até dia 11 de dezembro. Beleza? Tá. Aqui embaixo, olha só, tem umas coisas bem interessantes para você acompanhar o consumo mês a mês, ó. Então a gente pode identificar, por exemplo, que em maio de 2019 o consumo foi bastante alto. Provavelmente isso aqui é bem comum na nossa região, de ser um tempo quente, onde a gente costuma gastar mais energia por conta de ventilador ou por ter deixado mais lâmpadas ligadas ou qualquer coisa do tipo. Tá. Também é curioso verificar aqui, ó, que você vai ver que eu tenho a quantidade de kilowatts
gastos, que são os 97 que eu já expliquei de onde veio, mais a tarifa. Nesse momento, a tarifa está de 0, deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil de ver. Aqui, nesse momento, a tarifa está 0,749750. Isso aqui é dinheiro, só que não se pode perder nenhuma casa decimal. Então, para saber o valor que eu vou pagar aqui, no caso, eu vou fazer os 97 vezes 0,749750, certo? Temos aqui também para observar os adicionais de bandeira. Esses adicionais de bandeira indicam, na verdade, qual a situação energética do país. Então, eu coloquei aqui do lado, certo? Para a gente ver as bandeiras tarifárias. E olha só, a bandeira verde, no caso, não existe nenhum acréscimo que quando o país está produzindo facilmente a energia elétrica. Isso advém das produções das hidrelétricas. Por exemplo, nosso país ele tem maior parte de energia hidrelétrica, certo? É quem fornece energia para nossas casas. Se houver algum período de estiagem ou dificuldade, problemas na geração de eletricidade através dessas hidrelétricas, o que vai acontecer é que eles vão precisar acionar outras usinas. Normalmente no Brasil se aciona as usinas térmicas. Essas usinas térmicas têm um custo mais elevado, certo? As termoelétricas, elas têm um custo mais elevado. E sendo assim, existe um acréscimo, então, aqui está dizendo R$ 2, mas na verdade o acréscimo é um pouquinho maior, certo? Para cada 100 quilowatts consumido. Então, para quem consome 100 quilowatts, ele vai pagar aí R$ 2 a mais. Já falei um pouquinho mais, um pouquinho menos, está desatualizado esses valores aqui, certo? Se tiver uma grande demanda de energia e as usinas termoelétricas precisarem funcionar ainda mais ou ligarem outros tipos de usina e, enfim, elas podem funcionar com valor reduzido, mas se precisar aumentar a capacidade de energia gerada, a quantidade de energia gerada, então a gente vai passar para a bandeira vermelha patamar 1, que ele está aqui acrescendo de R$ 3. Como eu disse, isso está defasado. Até posso mostrar a vocês aqui, ó, que na minha conta está 3,59 para o adicional de bandeira vermelha. Beleza? Então tem dois patamares de bandeira vermelha aí. E é isso que vai, na verdade, dizer o quanto eu vou pagar, fora os impostos e tudo mais. É bom ficar ligado nessas contas. Beleza? Então, olha só. Outra coisa interessante também para mostrar. A gente vive chamando de 110 volts. Ah, minha casa é 110 volts. Eu vou ligar isso aqui, essa tomada é 110, é 220. Então, é bem interessante a gente verificar ó, que na conta vem dizendo aqui nessa parte de limite de tensão, por exemplo, a tensão nominal, que é de 127 volts. Essa é a tensão que normalmente a gente utiliza, certo? Com um limite inferior de 117, ou seja, não chega em 110. Na verdade, pode até chegar a 108, mas não há problema. E o limite superior de 133, ou seja, não pode passar de 133 volts, certo? Então aqui a gente consegue identificar facilmente que minha casa é uma casa onde todas as tomadas têm 127 volts, beleza? Então, vamos lá. Essa aplicação, verifiquem aí na casa de vocês, é bem interessante vocês fazerem essas continhas. Bom, aqui para a gente aproveitar, eu trouxe uma coisinha que vocês já devem ter visto em algum local, que é chamado de selo Procel. Primeiramente, o pessoal tem aquela ideia de que o selo Procel ele serve para economizar energia. Errado. Ele, na verdade, não é um selo que indica o quanto você economiza de energia. Ele é um selo que indica o quanto você aproveita de energia. Numa próxima aula eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, mas eu vou mostrar para vocês aqui onde verificar, por exemplo, o consumo de cada aparelho dentro da sua casa. Então, olha só, aqui eu tenho um fator genérico, tá? Vou mostrar aqui, olha só, esse aqui é o genérico, pronto. Eu tenho aqui qual é o aparelho, que é um refrigerador, indica qual é o fabricante, a marca, né, a logomarca, qual é o modelo e a tensão que ele funciona. Automaticamente a gente vê que ele funciona aqui numa tensão de 220. E ele indica também ó, que esse modelo indica a melhor eficiência, ou seja, ele não tem tanta perda na forma de calor. Lembra da lei de Joule? Então, significa que ele tem um mínimo de perda de energia na forma de calor. Além disso, ele vem aqui indicando ó, o consumo de energia
em quilowatt-hora por mês, certo? Além disso, outras coisinhas, outras informações técnicas aqui. Mas não é interessante, vamos para uma prática aqui, olha só. Isso aqui é o selo Procel verídico, tá? De um condicionador de ar da Electrolux e ele funciona com 220 volts, à medida que a gente vai verificar. Como eu já disse, ele possui a melhor eficiência, ou seja, ele, quando estiver funcionando, ele vai ter a conversão na forma de calor, ele vai aquecer, mas esse aquecimento vai ser o mínimo para a categoria, certo? Então, olha só, ele vai ter um consumo por mês, certo? De 15,8 kWh. A gente já pode colocar isso aí na nossa continha e determinar quanto é que ele vai consumir em reais, certo? Qual vai ser o custo em reais desse aparelho ligado. Então lembre que o aparelho ele funciona também desligado, é o que a gente chama de stand-by, ele está pronto para uso, mas ele não está totalmente ligado, fica aquela lâmpada, aquele LED aceso. E aqui ele está dizendo que é 0,24 watts. A gente pode verificar aí quanto é que ele vai acabar consumindo, certo? No final de um mês inteiro, certo? Eficiência energética está aqui, a plena carga, quanto maior, melhor. Ele ainda coloca para poder facilitar, olha só, eficiência energética 2,92, ok? Então, vamos lá. Então, ó, exercício do livro virtual, o exercício proposto do livro virtual P422. Um condicionador de ar de 1 horsepower, que a gente já viu aqui, que ele equivale a 746 watts, permanece ligado durante 8 horas por dia. Então, vamos anotar aí, ó, potência de 746 watts, porque é a unidade do sistema internacional, e ele fica ligado 8 horas por dia. É o tempo dele. Qual o gasto em reais, certo? Durante um mês, contando, né, que o mês são 30 dias. Lembre que ele fica 8 horas por dia, em 30 dias ele vai ficar aí 30 vezes 8. Vamos lá. Considere que cada quilowatt-hora custa 60 centavos. Ó, está defasado. Já vimos que está quase 75 centavos cada quilowatt-hora, não foi? Vamos lá. Qual é o custo, né? É isso que ele está perguntando, né? Qual o gasto? O custo de 30 dias, eu botei aqui a dúvida, sabendo que são 60 centavos por quilowatt-hora. Então vamos lá. Eu preferi fazer por dia, mas você pode desenvolver outra estratégia aí para você, não tem problema. Então olha só, em um dia, uma hora funcionando, ele vai ter 0,746 kilowatts. Veja que eu transformei de watts para kilowatts, porque a gente usa mais o kilowatt do que o watt. Beleza. Se uma hora ele consome isso, em 8 horas, quanto é que ele consome? Então a gente faz os extremos por meios e vamos chegar à resposta de 5,968 kilowatts. Evite dispensar as casas decimais, porque isso pode gerar um erro muito grande posterior. Então olha só, a gente tem que o custo de um dia, pô, se 1 kWh custa 60 centavos, 2 kWh, R$ 1,20, 3 kWh, R$ 1,80, então é só pegar 60 e multiplicar pela quantidade de kWh. Eu fiz aqui direto. 60 centavos, 0,6, vezes 5,968, que é a quantidade de kWh, que eu cheguei então à resposta de um dia ele gastar R$ 6,568. Ah, só bota o 5,6. Não, gente, a gente está calculando de 30 dias, então esse 8 a mais a gente vai precisar dele posteriormente. Então, em 30 dias, eu tenho que, se um dia ele consome isso, 2 dias ele vai consumir o dobro, 3 dias o triplo, então basta você pegar esse valor e multiplicar por 30. Então, eu tenho que vai ser o custo de 30 dias, 30 vezes 6,568, o que deu exatamente R$ 197,04. Então, olha só, ele está considerando aí um condicionador de ar que ligar durante 8 horas por dia, um terço do dia, custando 60 centavos, ele vai ser R$ 197 aproximadamente. A gente já sabe que não é somente isso, tá?
Mais um exercíciozinho aqui. Então, novamente, o livro virtual, o exercício proposto P427. Então, agora para a gente calcular uma lâmpada de 100 watts fica acesa durante 8 horas por dia, um terço do dia, né? A gente falando do dia, mas lembra que o dia tem 24 horas, um terço ela pode ser somente o horário da noite, né? Das 6 da noite às 4 da manhã a gente vai ter aí 8 horas por dia, certo? Qual é o gasto, qual é o custo disso, né, em reais durante um mês, 30 dias, considerando que cada kilowatt custa 60 centavos. Então ele está pegando a mesma situação anterior, só que ele está mudando agora o aparelho. Em vez de um condicionador, vai ser uma lâmpada e a potência dele vai ser de 100 watts. Então, recomendo que você pause o vídeo, tente responder, porque é igual ao anterior, e daqui a pouco, quando você terminar, você volta no vídeo e aí continua o play para verificar a sua resposta. Então aqui eu tenho que o tempo de 8 horas por dia, eu quero saber o custo de 30 dias, custando cada quilowatt-hora custando 60 centavos. Então, novamente, eu preferi fazer dessa forma, que em um dia eu vou ter 0,1 kW, né, por hora, né, funcionando em uma hora. Agora, em 8 horas, quanto ele vai funcionar? 8 vezes esse valor, 0,8 kW. Então, para descobrir o custo de um dia, 0,6 vezes 0,8, que vai dar 48 centavos. Isso é o custo de um dia com essa lâmpada ligada. Em 30 dias, então, vamos fazer 30 vezes esse valor de um dia. Logo, eu vou ter 30 vezes 0,48, o que vai ser R$ 14,40. Bom, atualmente as lâmpadas elas não estão é, utilizando mais 100 watts, estão na casa dos 17 a 40 watts. As lâmpadas de LED, por exemplo, uma boa lâmpada de LED com uma boa iluminação para um local de leitura, ela tem pelo menos uns 15 watts de potência. Mas em compensação, esse valor aqui de 60 centavos já está defasado. Ele, na verdade, é um pouco maior, como a gente já viu, quase 75 centavos. Eu recomendo a você que você utilize, pegue uma lâmpada de sua casa, por exemplo, e verifique qual é a potência dela e estime o tempo de uso durante os 30 dias para que você verifique aí quanto é que ela vai custar realmente para você o tempo que ela está ligada. Lembre que vocês não deixam somente uma lâmpada acesa, às vezes são duas ou três, e a gente tem que verificar também a questão da utilização dentro de casa. Essa lâmpada em um local que não tem ninguém utilizando, por exemplo, uma lâmpada simplesmente acesa por nenhum motivo, ela simplesmente está lá desperdiçando energia, o que faz com que a gente precise, às vezes, ter que gerar mais energia, por exemplo, a depender do tempo, como eu falei das bandeiras anteriormente. Beleza? Bom, galera, valeu. Por hoje é só. A gente fica aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês e aí qualquer dúvida a gente vai tirando ao longo da semana. Beleza? Um abraço.